Feliz sábado, então, novamente. Boa noite a todos. Vamos continuar, então, estudando o nosso livro, né? O livro de Esther. O livro que tem falado muito comigo e eu espero que também tenha falado com vocês. É um livro bem especial e a gente está entendendo a sua relevância, né? Porque ele nos ensina sobre como vivermos em dois mundos. E hoje nós vamos estudar 2 capítulos. Eu vou ser um pouco breve para abordar os dois. Não tem como aprofundar tanto em cada um deles, mas vamos abordar umas questões que são fundamentais para a gente entender nessas histórias e o que elas se aplicam à nossa vida. Eu quero convidar 2 pessoas para virem aqui para ler os capítulos. Uma vai ler o capítulo 7 e a outra vai ler o capítulo 8, né? Então acho que o Davi, que tem uma voz bem forte, né? Com aquele sotaque do interior, que a gente gosta de ouvir. Então pode vir, Davi, ler o capítulo 7. E o sotaque paraense também. O Anderson, então, a esposa que mandou ali. É o Anderson e pronto, acabou. Tava eu com a minha voz apeludada e grossa. Mas antes vamos fazer mais uma oração. Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Pai, obrigado pelo privilégio que temos de ler as narrativas da Tua Palavra, as histórias que nos encantam, nos chamam a atenção, são curiosas, trazem suspense, mas ao mesmo tempo nos traz edificação, Pai. Nos ajude a compreender a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito venha iluminar nossa mente para compreendê-la. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Esther, capítulo 7. E antes de ler esse capítulo, ele é uma continuação do relato anterior no capítulo 6. Diz assim: Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se dirá: que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desce-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida de meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, se ainda como servos e como servas nos tivessem vendidos. Calar-me-ei, porque o inimigo não merece que eu moleste, ó rei. Então falou o rei ao Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse e onde está esse cujo coração e o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei no jardim do palácio, à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disseram a Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara de defesa ao rei. Então disse o rei: Enforcai nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Pode pegar? Os judeus são autorizados a resistir. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã
e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhes... Me dá uma Bíblia com uma letra um pouco maior, gente. Gente, é porque assim, eu trouxe uma Bíblia, mas ela está em outra língua e eu não vou arriscar ler aqui, tá? Eu estou tentando aprender outra língua por meio da Bíblia. Verso 3. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, É o 8, né? Isso. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou dele e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho do Agagita Amedata. Escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estribarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir e matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, e a eles e às suas mulheres e aos seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi a ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Ontem nós vimos então a cena em que Amã queria enforcar Mordecai, só que parece que o jogo virou, né? Acaba que Amã tem que honrar Mordecai andando pela cidade, falando: isso é o que o rei faz a quem ele quer honrar. Só que agora a gente vê a continuação no final do capítulo de ontem. Nós vemos uma interrupção onde os oficiais do rei Assuero, do rei Xerxes I, chega com uma prece, né, e já leva ele para o banquete que tinha preparado. Parece que Amã estava curioso e fala: não, apressa Amã para ele chegar a tempo. E Amã chega e a gente viu o que aconteceu então. Vida e morte na casa da persa. Sabe, Esther, ela estava se aproximando novamente de outra oportunidade, de outro banquete, para fazer mais um pedido ao rei. Lembra que quando ela foi diante da presença do rei pela primeira vez, correndo risco de vida, o rei estende o cetro e fala assim: olha, se você pedir até a metade do meu reino, eu te darei.
a gente viu que ela não poderia falar sobre aquela lei, aquele decreto para exterminar o povo judeu de qualquer maneira. As leis dos Medos e Persas são irreversíveis. Mas depois ela convida ele, quando eles têm o cetro, para um banquete com Amã. Então eles vão para o banquete e agora, naquele banquete, ela convida ele para mais um banquete. Ela está usando com prudência, né, nessa terra. E ela tem que tomar cuidado com o que ela pede. Heródoto, que é um historiador, ele diz que Assuero teve uma oportunidade em que um pai foi pedir pelo seu filho para que o filho não servisse ao exército. Sabe qual foi a resposta de Assuero? Assuero mandou partir o filho em dois, colocou um pedaço de um lado e o outro pedaço do outro lado, e o exército passou pelo meio para ir para a guerra. Imagina só, aquele pai estava bem intencionado, pensando bem do seu filho, pensando, não, o rei vai atender, mas olha só a ação do rei. Esther, ela tem que tomar cuidado também com o que ela vai pedir. Ela não pode falar de qualquer maneira. Interessante que, neste momento, Esther ela faz uma identificação. Identificação é um ponto muito importante na Bíblia. Ela se identifica com o povo judeu. Ela não pode mais manter em segredo a Hadassah. Ela é Hadassah, ela é judia, ela é do povo de Deus. E ela manteve isso por segredo por tanto tempo, mas agora ela vem a revelar o seu segredo, né? Na verdade, Hadassah, ela não camuflou a sua identidade. Ela, de fato, abandonou. E interessante que ela abandonou a sua identidade, mas é interessante notar que, ao se identificar com o povo judeu, ela estava atrelando o seu destino ao deles. Talvez, se o decreto chegasse para matar os judeus, ela poderia até se livrar, porque ninguém sabia que ela era judia. Talvez mais para frente poderiam saber e executar o decreto. Mas quando ela assume que ela é judia, ela está levando para si e atrelando o seu destino ao dos povos judeus, ao povo de Deus. E aqui a gente vê que o rei, diante dessa informação, sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo, ele vai até o seu jardim. Era comum, eu falei no sábado, esse povo era um povo nômade. Eles tinham uma cultura nômade, antes de formar esses palácios, esses impérios. E o rei, ele tinha geralmente um jardim onde eles poderiam ir e lembrar dos seus antepassados. Eles tinham uma ligação muito forte com os seus antepassados nômades para caçar e para esfriar a mente também. E lá Assuero, ele vai lá para pensar, para esfriar a mente. E quando ele volta, Amã dá um motivo para ele ser morto, né? Talvez o rei pensasse, poxa, o que eu vou fazer? Amã, ele é um dos meus principais oficiais. Eu fiz um decreto que não tem como eu reverter. O que eu vou fazer? E quando ele chega, ele vê Amã e dá uma impressão de que Amã está querendo abusar de Esther, mas na verdade estava clamando pela sua vida. E o rei se ira, ele fica furioso diante daquilo. Então ele mesmo, Amã, ele dá o seu motivo para a morte dele. Interessante que o verso termina falando que a ira de Assuero foi aplacada, né? Foi amenizada. Interessante que os pagãos tinham isso, né? Eles sacrificavam, pegavam animais, alguns que eles serviam a outros deuses, pegavam até crianças, sacrificavam, querendo aplacar a ira de Deus, o Deus que eles acreditavam, né, no seu ídolo, porque eles pensavam, poxa, não está chovendo, então eu vou sacrificar meus filhos a Baal, que é o Deus da fertilidade, que vai mandar chuva, para aplacar a ira deles. E eles tinham essa ideia. Interessante que, diferentemente desse povo, Deus ele também está irado. Nosso Deus também se ira. Existe a ira de Deus, mas a ira de Deus é contra o pecado. E todo aquele que abraça o pecado está condenado. É por isso que Deus nos convida a soltarmos o pecado. Sabe, nós somos como Amã também. Nós também causamos a ira de Deus pelos nossos pecados. Nós ofendemos o grande rei. E essa ira precisa ser aplacada. Mas olha só a boa notícia. Ao invés de Deus esperar que alguém oferecesse algo para aplacar a sua ira, porque ele sabia que ninguém poderia oferecer algo que iria aplacar a sua ira, ele consegue seu próprio filho.
Ele concede Cristo Jesus para morrer no nosso lugar, para morrer em meu e seu lugar. E como que a gente é salvo? Nos identificando com o povo de Deus, nos identificando com Cristo, aceitando o seu perdão, aceitando também a salvação. 1 João capítulo 3, verso 1 ao 3, ou capítulo 2, não estou lembrado agora, diz assim, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, pelo fato de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato agora nós somos. E é por essa razão que o mundo não nos conheceu, pois não o conhece. Mas quando Ele aparecer, eles verão e nos reconhecerão. O fato de identificar, essa identificação, nós somos chamados filhos de Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele faz em nossa vida. É muito interessante, deixa eu só confirmar aqui o verso. Esse verso ele é muito interessante porque ele mostra essa verdade sobre a identificação. Cristo, Ele nos dá a oportunidade de nos identificarmos com Ele através do seu sacrifício. Ele se torna homem, Ele assume a nossa identidade da humanidade. 1 João capítulo 3, do verso 1 até o verso 3. Então a gente entende que através disso nós podemos ser salvos. Somos feitos filhos de Deus. E aí ele dá uma ênfase, o que de fato nós somos. Nós não somos filhos de mentirinha, nós somos filhos de verdade. E Deus nos ama por conta disso. Sabe, a gente tem que entender uma questão muito importante aqui. Às vezes você pode pensar, não quero identificar como cristão, não quero ser identificado como povo de Deus, não quero ser identificado como seguidor de Jesus Cristo. Mas sabe, se você decidir, se você insistir, seguir só nesse caminho, sem Ele, você não será mais você. Às vezes você pensa, não, quando eu saio da igreja, quando eu tento buscar outro caminho, aí eu vou ser quem de fato eu sou. Mas quando a gente sai da igreja e começa a caminhar sem Deus, a gente se torna aquilo que os nossos ídolos são. Nós nos assemelhamos mais aos nossos ídolos, ficamos mais parecidos com eles. E a gente viu que a idolatria traz vergonha. Você viu a idolatria de Amã? Amã, que idolatrava o poder, foi envergonhado. Porque no fim é Deus quem honra. Mas quando nós seguimos e insistimos em seguir o caminho, nos identificando com Cristo, nós vamos tornando quem de fato nós somos. Porque nós só podemos alcançar nosso propósito, ser quem nós de fato somos, através dele. Porque Ele é o Criador. Ele que nos concedeu o manual. Ele que nos passa as orientações sobre como nós funcionamos e sobre qual que é o nosso propósito de vida. A ciência não pode dar um propósito de vida. A filosofia até tenta, mas não consegue. Unicamente os caminhos de Deus podem te dar o propósito. Talvez a ciência fale, não, o propósito da vida é procriar, morrer e pronto. Mas Deus nos dá um propósito ainda maior. Viver para a glória dEle. Viver para a eternidade. Sabe, diante dessa história parece que tem uma virada de jogo. Parece não, de fato há uma virada de jogo. Eu não sei como vocês estão acompanhando as Olimpíadas. Teve o jogo do Brasil contra a Argentina de vôlei. E você via lá a Argentina de 2-0 no Brasil. Precisava só fazer mais um 7. E no final o Brasil vira e vence a Argentina. Ontem à noite eu cheguei em casa e eu comecei a assistir. Falei, não, vou assistir só um 7. Eu nem gosto muito de vôlei, nada. E fiquei preso lá, você vendo assim o jogo, Estados Unidos ganhando o primeiro set, depois o Brasil se destacando. Você vê no judô, o brasileiro lá com 2 cartões amarelos, mais um cartão, ele seria expulso e depois ele vira o jogo. A gente gosta de ver viradas de jogo. Isso é algo bem presente na Bíblia também. Porque, como o Davi falou, no momento de oração, Deus está agindo mesmo nas piores crises. Quando a gente olha para a situação em que estamos vivendo e pensamos, não tem situação, não tem como a gente se livrar, não tem mais salvação. Cristo aparece e nos mostra o caminho. Cristo aparece e nos mostra a direção que devemos seguir. E aqui no capítulo 8, Esther assume que Mordecai era parente de Esther, também um judeu. E interessante que a honra de falar em nome de Deus, em nome do rei na verdade, a honra de falar em nome do rei Assuero passa de Amã agora para Mordecai. Mordecai ele é engrandecido no reino. A posição que Amã ocupava, agora Mordecai ocupa. É interessante essa questão de vergonha e honra na Bíblia.
Vocês lembram aquele verso? Aqueles que se humilharem serão exaltados. Alguns até brincam, né? Já estou cansado de ser humilhado. Cadê a hora dos humilhados serem exaltados, né? Mas não é isso que o texto quer dizer lá. Está falando, aquele que se humilha será exaltado. Não é aqueles que são humilhados, mas aqueles que se humilham. E o Davi usou um verso, né? Se o meu povo se humilhar, é se humilhar diante de Deus, se humilhar diante da presença dEle. Porque quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. É quando nós entendemos a nossa pequenez e reconhecemos que somente Ele pode fazer, somente Ele é grandioso, é que a gente entende, que a gente recebe esse poder. A questão da vergonha está muito presente na Bíblia. Você vê José vendido como escravo, que vai ser servo de Potifar, e depois é pego em uma enrascada, onde a mulher de Potifar fala que ele estava tentando ter relação com ela, e depois ele passa pela prisão, e depois ele é honrado, depois de anos ele é honrado e se torna um governador do Egito. Olha só que virada de jogo, da vergonha para a honra. Você vê Daniel, que é um cativo na Babilônia, que em muitas ocasiões é envergonhado na cova dos leões. Ele é lançado na cova dos leões, mas que depois ele sai da cova dos leões e recebe ainda mais grandes coisas do rei. Mas nós também vemos Jesus que nasceu como homem, viveu sendo humilhado e desprezado pelas pessoas, pelos fariseus, mas que isso se torna ainda mais grave na cruz, onde zombaram dele, onde colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, cuspiram nele, bateram nele, chicotearam ele. Olha só o tamanho da humilhação que ele passou. Ele não precisava disso, mas depois de 3 dias de tudo isso, agora ele aparece glorificado. Ele aparece de uma nova forma, da vergonha para a honra. E é interessante, é surpreendente que Deus ele é capaz de trazer essas histórias de exaltação depois de algo muito ruim. Interessante que isso também está acontecendo com o povo de Deus. No capítulo 8, verso 3 a 6, a gente vê o decreto em vigor. O decreto ainda não foi anulado. E aqui nessa ocasião, faltavam 2 meses para que o decreto fosse executado. Em 2 meses os judeus seriam exterminados. Em 2 meses, a oportunidade da salvação de todas as pessoas correria risco. Porque se não havia a linhagem dos judeus, como que Jesus poderia vir dessa linhagem e cumprir a profecia? Mas interessante que Estela está de fato preocupada com o seu povo. Ela está desesperada pelo seu povo. E ela vai novamente ao rei para clamar diante dele. E agora, Esther, que parecia não se importar muito com o seu povo até um tempo atrás, ela faz disso o seu emblema. Ela faz disso o seu propósito, começa a interceder pelo povo. No verso 7 ao 17, a gente vê que Esther passou 5 anos como pagã. E ela passou 5 anos como pagã sem assumir a sua identidade judia, porque ela tinha medo de que por algum motivo isso fosse causar danos a ela, que isso fosse prejudicar a sua vida. E é por isso que ela esconde atrás da sua identidade. Interessante que Esther, ela não poderia seguir à risca a sua religião, porque lá ela teria que comer alimentos que eram pagãos, sacrificava a ídolos, ela teria que fazer coisas que ela não poderia como uma judia, mas ela acabou escondendo a sua identidade, fazendo aquilo que ela não deveria, indo contra os seus princípios, porque ela tinha medo de que alguma coisa fosse materializar lá na frente por conta disso. Mas de fato, a gente vê que ela estava enganada, que quando ela assume a sua identidade, isso resulta em bênçãos para ela e para o seu povo. Interessante que a lei não pode ser anulada, o decreto não pode ser alterado, porque as leis dos médios e persas são irrevogáveis. Mas aí agora aparece um novo decreto, né? Se os judeus receberam a ordem de ser executados, agora tem um novo decreto. Os judeus vão receber a ordem para retribuir, para lutar, para resistir diante desse confronto. E onde essa notícia vai chegando, você lembra, né? Eles recebiam esse decreto,
eles transcreviam para a linguagem das províncias e compartilhavam por todas as províncias, as 126 províncias. Então, por onde chegava essa mensagem, o povo celebrava, o povo comemorava, o povo começava a festejar. E eles começam a celebrar uma vitória que ainda não tinha sido concretizada. Eles celebram uma vitória prometida, mas uma vitória ainda não atingida. E eu finalizo por aqui. Eles estão comemorando uma vitória que eles ainda não receberam, mas que eles confiam na promessa de Deus. Eles confiam no decreto que eles recebem. Interessante que antes eles estavam de luto, tristes, jejuando, em panos de saco, com cinzas em seus cabelos, tristes pelo que estava acontecendo. Mas agora a gente vê o povo se alegrando. E a gente vê eles celebrando, comemorando, e o texto diz que onde as pessoas viam essa celebração, eles acabavam se convertendo, se tornando judeus, por conta dessa celebração. Hoje eu e você também temos motivo para celebrar. Sabe, a Bíblia diz que quando essas coisas, referindo aos eventos finais, começarem a suceder, erga a sua cabeça e regozije. O mundo está destruído, o mundo está sendo acabado, a gente vê crises, mas isso é motivo de comemorar. É motivo de comemorar o mundo se acabar, porque é sinal de que Cristo está vindo. E a maior festa vai começar. Por isso, nós podemos viver sim essa terra, em meio às crises, em meio às perseguições hostis que nós vemos, mas ao mesmo tempo celebrando a promessa. E é isso que nós fazemos, comemoramos, porque através de Cristo a vitória é certa. Através de Cristo nós podemos nos alegrar. Mas a questão é, qual será a sua atitude? Qual será a sua escolha? Será que, como aquele povo pagão que viu essa notícia, você também vai decidir seguir esse mesmo caminho que celebra mesmo diante da crise? Ou você vai começar a temer esse povo? Vai começar a temer a ira de Deus? Nós podemos nos identificar com esse povo e temos a salvação, porque é o que Cristo faz. E Cristo nos convida hoje para celebrarmos a vitória que Ele conquistou, porque a sua vitória nos garante uma esperança de um futuro maior, uma esperança de uma vida sem tristeza, sem choro, sem lágrimas, sem luto, sem saudade, sem mais separações, a esperança de um dia melhor, sem desemprego, sem doenças, sem Covid, sem comidas ruins, sem essas coisas que nos ferem, nos desagradam. Essa é a nossa esperança. Nós celebramos por causa disso, porque em Deus nós temos a esperança de um dia melhor. E a celebração pode começar hoje. Quer você se alegrar também por essa promessa? Se identifique com Cristo. Ele se identificou com você. Seja o seguidor de Cristo. E tudo isso, o seu choro, o seu luto, assim como foi para com esse povo, pode se tornar em celebração e alegria. Assim como você está, vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela vitória prometida, mas ainda não alcançada. Nós sabemos que um dia o Senhor virá, o Senhor vai retornar, e creio que não demorará, Senhor, creio que será breve, mas nesse dia o Senhor virá para nos levar para a maior ceia de todas, onde poderemos desfrutar da Tua presença, da presença de quem amamos, e da presença dos anjos também, Senhor. Mas, Pai, nós também passamos por lutas, vivemos em um mundo hostil, sofremos perseguições, mas sabemos que diante disso, assim como Paulo, quando foi apedrejado, eles se alegravam, os cristãos primitivos se alegravam por sofrer pelo Teu nome. Senhor, também que nós possamos nos alegrar em meio às crises que nós passamos. Não porque isso é bom, não é legal ver as pessoas morrendo de Covid, mas porque nós celebramos, porque mesmo essas pessoas que estão morrendo por Covid, aquelas que te aceitaram, que te morreram por algum propósito,
creram em Ti, mesmo que morreram, mesmo que a gente pense que acabou a vida delas, nós sabemos que aquele que crê em Ti, ainda que morra, viverá. Por isso há motivo de festa, porque a morte não pode acabar a nossa vida, nem a morte pode acabar a nossa vida. E é por isso que nós nos alegramos, porque em Ti nós temos a esperança de que mesmo passando pela morte, nós vamos ressuscitar para viver algo que nunca imaginamos, algo que nós queremos, mas nem entendemos o que de fato é. A eternidade ao Teu lado, a eternidade feliz diante da presença de quem amamos e diante de uma nova realidade, Pai. Que o nosso luto se transforme em alegria em Ti, Pai. É por isso que nessa noite, mais uma vez, queremos aceitar o sacrifício do Teu Filho amado na cruz. Ele morreu por nós, Ele foi humilhado e envergonhado, mas através dessa humilhação hoje, nós podemos ter a paz, podemos ter a alegria. Por isso somos gratos a Ti, pedimos o perdão dos nossos pecados. Nos ajude a entregar por Ti, a entregar a Ti. Somos Teus, Senhor. Nós somos Teus. Obrigado pelo verso de 1 João capítulo 3 em diante, onde diz que nós somos Teus filhos de fato. Obrigado, Pai, porque somos Teus filhos. Obrigado porque como filho, como filha, o Senhor nos aceita. Por isso, Pai, que haja festa, que nós, como Teus filhos, nessa noite nos entregamos a Ti mais uma vez. Em nome de Jesus.